Vamos dar início ao nosso primeiro podcast, Notas de Alquimia. Eu sou Ana Margarida Carvalho, psicoterapeuta transpessoal. Neste espaço pretendemos abordar de uma forma clara e simples, numa perspectiva consciente, espiritual e funcional, temas de âmbito holístico, psicoterapêutico, quântico e transpessoal, intersetando a ciência com a espiritualidade. Através de temáticas como a meditação, a inteligência emocional, a regressão de memória, a conscienciologia, a espiritualidade, a psicossomática, a física e a medicina quântica, permitir ao público o acesso a novas áreas de consciência e de conhecimento. O despertar da temática do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento poderá sem dúvida mudar paradigmas, valorizar novas escolhas e potenciar uma vida mais plena e feliz. A proposta consiste num espaço que enquadre aulas temáticas como a alegria, a morte, o amor próprio, a autoestima, o ego, estruturas de personalidade, comportamento, depressão, entre outros temas. Permitir abordagens de assuntos do cotidiano numa perspectiva energética e transpessoal, entrevistas com profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas e psicoterapeutas que aplicam nas suas áreas de atuação as chamadas áreas complementares para diagnóstico e tratamento, bem como dar a conhecer novos métodos clínicos, as novas terapias e também as suas filosofias. O acesso a casos clínicos de sucesso dentro das medicinas holísticas ou transpessoais poderá ser uma tónica bastante interessante, a exploração de conteúdos na área da alquimia, homeopatia, fitoterapia, naturopatia, regressão de memória, incluindo também a hipnose, cruzando a ancestralidade nos temas de visão xamânica, antiguidade e a ciência. Inserir num contexto a importância da música como terapia, a musicoterapia e os seus benefícios no estímulo, desenvolvimento e crescimento. A música como forma de meditação ativa e consciente, também aplicada à dança, aos instrumentos e ao movimento, consiste sem dúvida numa das maiores formas de libertação emocional e de bem-estar. Atualmente, o conceito de medicina natural assenta num conjunto de princípios, métodos e raciocínios aplicados ao conhecimento da sabedoria ancestral e que de forma coerente permitem a ligação entre a saúde e a doença. Num passado ainda recente, a doença era frequentemente definida como ausência de saúde, sendo a saúde definida como ausência de doença. Definições que, de alguma maneira, não eram esclarecedoras. Definições mais flexíveis consideram múltiplos aspectos causais da doença e da manutenção da saúde, tais como fatores psicológicos, sociais e biológicos. Apesar dos esforços para caracterizar estes conceitos, não existem ainda definições universais. Por exemplo, a presença ou ausência de doença é um problema social, mas também pessoal. É pessoal porque a capacidade individual para trabalhar, ser produtivo, amar e divertir-se está relacionado com a saúde física e mental da pessoa, e é social porque a doença de uma pessoa pode e afeta seguramente um sistema, como a família ou um grupo. A história da saúde e da doença tem, desde os tempos mais remotos, muitas significações, quer nas funções e estrutura do corpo, mas também nas relações corpo-espírito e da própria pessoa com o seu meio ambiente. A história da medicina mostra-nos que estas significações têm tido também alguma evolução ao longo do tempo, constituindo diferentes considerações sobre os processos de saúde, mas também de doença. Duas concepções têm marcado o percurso da medicina. A concepção fisiológica iniciada por Hipócrates, que explica as origens das doenças a partir de um desequilíbrio entre as forças da natureza e que estão dentro e fora da pessoa. Esta medicina, segundo Myers e Benson, centra-se no paciente como um todo, mas também no seu ambiente.
A concepção ontológica, por seu lado, defende que as doenças são entidades exteriores ao organismo que o invadem para se localizarem em várias partes. Estas entidades não têm sempre o mesmo significado. Por exemplo, na medicina da Mesopotâmia e do Antigo Egito, eram conotadas como sendo processos resultantes de punição divina, como se fossem castigos aplicados pelos deuses a pecados cometidos pelos pacientes. A concepção ontológica tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina que dirige os seus esforços na classificação dos processos de doença, também na elaboração de um diagnóstico mais exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados e que provocam os sintomas. Assume que a doença tem a causa em si própria, sem ter nenhuma relação com a personalidade, com a constituição física da pessoa ou mesmo com o seu modo de vida. Contudo, a história da medicina não se resume a estas duas concepções. Existem 4 grandes períodos de evolução dos conceitos de saúde e de doença. Podemos começar pelo período pré-cartesiano, e neste período vamos encontrar a fonte inspiradora da ciência médica ocidental, que tem como princípio um sistema de pensamento e práticas médicas que se inicia na Grécia Antiga, cerca de 400 anos antes de Cristo. A Grécia Antiga constitui um período marcante porque encontra-se ligada a propostas de libertação da medicina, sobretudo das suas influências místicas e religiosas. Em conformidade, propôs que procedimentos terapêuticos se baseassem mais numa base racional. O propósito era corrigir os efeitos nocivos das forças naturais. De alguma forma, a medicina afastou-se aqui do misticismo e baseou-se mais na observação objetiva. Considera que o bem-estar da pessoa estava sob a influência do seu ambiente, isto é, dos elementos como o ar, a água, os locais que frequentava, mas também da alimentação. A saúde era a expressão de um equilíbrio transpessoal, harmonioso, e de cada um dos 4 líquidos orgânicos, que vou passar a explicar. Esta dinâmica é representada pelo sangue, pela bilis negra e amarela e também pela linfa ou fleuma. Estes 4 fluidos primários eram constantemente renovados pela comida, que é ingerida e digerida no nosso organismo. O sangue originava-se no coração, a bilis amarela no fígado, a bilis negra no baço e a fleuma no cérebro. A doença podia resultar de um desequilíbrio destes 4 humores devido à influência de forças exteriores, como é o caso das estações do ano. Portanto, este era um critério considerado. No entanto, Hipócrates propôs também a existência de uma relação direta, agora sim, entre os humores e os 4 elementos da natureza, tal como o fogo, o ar, a terra e a água. Desta forma, a saúde significava uma mente sã num corpo são e só podia ser mantida se a pessoa seguisse um estilo de vida de acordo com estas leis naturais. Por conseguinte, seria possível assegurar um equilíbrio entre as forças do organismo e também as forças do ambiente. Este apontamento vai representar um princípio básico da medicina de Hipócrates, de que a natureza tem um papel formativo, construtivo, mas também curativo. De alguma forma, vamos aplicar aqui o conceito de que o corpo humano tende a curar-se por si próprio. Hipócrates não se centrou apenas no paciente e no seu ambiente, pois realçou ainda a importância da relação médico-paciente. Talvez pela primeira vez na história da medicina e com Hipócrates tínhamos encontrado um sentido para que a atenção da importância da qualidade da relação entre o médico e o paciente no processo de cura fosse fundamental. A prática médica de então implicava a compreensão da natureza do ecossistema e o próprio médico era mais do que um técnico, era também um filósofo, professor e sacerdote, o que facilitava a compreensão holística da relação doente-saúde.
com o desenvolvimento do modelo biomédico. Os princípios do modelo biomédico atual baseiam-se nesta orientação científica do século XVII, constituindo numa visão mais mecanicista do homem e da natureza esta própria filosofia. Esta visão surgiu quando filósofos como Galileu, Descartes, Newton e outros conceberam a realidade do mundo como uma máquina. Aqui vamos encontrar o conceito de que o mundo é considerado uma máquina e, à semelhança desta, formado por um conjunto de peças. Deste modo, para compreender esta forma de abordagem, basta utilizar o mesmo método que se utiliza para perceber uma máquina, isto é, desmontam-se e separam-se peças. Esta concepção do mundo físico foi generalizada para com os seres vivos e, assim como se fazem com as máquinas, estudam-se os seres sob esta perspectiva, desarticulando-se as suas partes. Nesta perspectiva, Descartes concebeu também o corpo humano como uma máquina, comparando o homem doente a um relógio variado e um homem saudável a um relógio em bom funcionamento. O modelo biomédico tradicional baseia-se em grande parte numa visão cartesiana do mundo, mais mecanizada, e considera-se que a doença consiste numa avaria temporária ou permanente do funcionamento de um componente ou da relação entre componentes. Então, curar a doença equivalia, nesta perspectiva, à reparação da máquina. O modelo biomédico foi bastante importante porque respondeu a grandes questões de saúde que se manifestavam na época, nomeadamente a teoria do germe, constituindo aqui uma evolução em termos de ciência, fornecendo bases conceituais para combater epidemias. Com o início da primeira revolução da saúde, a revolução industrial, epidemias decorrentes de mudanças sociais, das alterações e de sistemas de produção, muitas pessoas migravam na altura e aglomeravam-se em grandes cidades com fracas condições de habitabilidade e de higiene. A tuberculose foi, por exemplo, uma das doenças mais conhecidas desta época e que mais vítimas provocou, tendo-se verificado o mesmo padrão de mortalidade com doenças infecciosas, tais como a pneumonia, o sarampo, a gripe, a escarlatina, a difteria, a varíola, entre outras. A primeira revolução da saúde foi um dos ramos do modelo biomédico que conduziu ao desenvolvimento das modernas medicinas de saúde pública, e estas medidas foram essenciais para as mudanças dos padrões de saúde e de doença do mundo que se desenvolvia então, e que acabaram por ser suficientes até meados do presente século. Para este modelo, a saúde é concebida como sendo a ausência de doença, e esta considerando exclusivamente perturbações que se processam na dimensão física da pessoa. Entretanto, com a segunda revolução da saúde, expressão utilizada por Richemont em 1979, precisamente no seu relatório sobre a saúde dos americanos, aqui propõe-se qualificar mudanças cuja implementação é necessária para responder às novas exigências. Globalmente, pode afirmar-se que o desenvolvimento do modelo biomédico se centrava na doença, que na primeira revolução da saúde se centrava na prevenção da doença e que na segunda revolução da saúde se centra precisamente na saúde. Acredita-se assim que na primeira revolução da saúde os problemas de saúde estariam resolvidos, contudo, a partir dos meados do século XX surge uma nova epidemia, a epidemia do comportamento. Esta consideração constatou-se, acima de tudo, nos países mais desenvolvidos, e as doenças que mais contribuíam precisamente para a mortalidade eram doenças de teor comportamental ou psicológico. Esta constatação vem chamar a atenção aos profissionais de saúde e da doença para a importância de alterar o estilo de vida da população.
a modificação de alguns comportamentos, tais como deixar de fumar, cuidar da alimentação, controlar o stress, praticar exercício ou realizar atividade física regularmente, além de dormir o número de horas adequado e verificar também o próprio estado de saúde através de rastreios adequados, permitiria, segundo esta nova concepção, reduzir drasticamente os níveis de mortalidade. Atualmente, a ciência defende não só o conceito da intrínseca relação entre a mente e o corpo, como base de uma saúde integral, princípio, aliás, defendido pela Organização Mundial de Saúde, como também procura encontrar na natureza a cura através de medicamentos naturais, através das chamadas medicinas complementares ou alternativas, mas, eventualmente, da interação entre ambas. Em Portugal, algumas das medicinas complementares e alternativas foram aprovadas no Decreto-Lei 71 de 2003, com posterior atualização em 2019, no qual foi reconhecida a autonomia técnica e odontológica aos terapeutas credenciados, precisamente para o exercício profissional das práticas terapêuticas não convencionais. Nestas novas medicinas vamos encontrar, por exemplo, a homeopatia, a osteopatia, a fitoterapia, a naturopatia, a quiropráxica e a medicina chinesa. Na verdade, a medicina ocidental ortodoxa continua a desempenhar um papel sólido nas sociedades, mas a aliança entre o desenvolvimento e a ancestralidade poderá constituir a nova medicina para o futuro. Da ancestralidade podemos resgatar o conhecimento da medicina natural atribuída à natureza, a utilização dos elementos como o ar, o fogo, a terra e a água, quer para o equilíbrio físico, psicológico e emocional, mas também energético, e, sobretudo, aliado aqui ao processo necessário de autoconhecimento que as novas terapias teorizam, visando o equilíbrio numa visão transpessoal do ser humano. Do conhecimento ancestral que perdurou em alguns povos durante séculos, surge também o xamanismo e a medicina xamânica, cujo princípio retorna à natureza como um elemento fundamental da cura. No contexto xamânico, na temática sobre a saúde e a doença, encontramos o princípio do poder pessoal como a causa da vulnerabilidade energética. A doença, como é concebida num sistema moderno, é vista como algo que penetra de fora para dentro, sendo atribuído ao elemento externo a sua causa. No sistema xamânico é precisamente o contrário. O problema básico não é o elemento externo, mas sim a perda de poder pessoal por parte da própria pessoa e que permitiu a invasão no sistema imunitário. Deste modo, o tratamento xamânico dá ênfase, em primeiro lugar, ao aumento do poder pessoal e, em segundo lugar, ao poder do agente que determina ou que causa essa doença. Assim, com base neste princípio, as chamadas causas externas primárias das doenças, tais como o vírus, as bactérias e outros elementos invisíveis no meio ambiente, só constituem ameaça à saúde quando a camada protetora natural de uma pessoa se encontra fragilizada ou desenvolve apetência para essa fragilidade. A função de qualquer sistema de saúde está essencialmente vinculada a convicções filosóficas sobre a finalidade da própria vida. Mas para as culturas xamânicas, esta finalidade é o desenvolvimento espiritual, a saúde é estar em harmonia com o mundo e com o todo. Para os xamãs, ser saudável é ter a consciência de uma percepção global do universo, é conhecer a morte e a vida e não ver nelas a diferença, é misturar e fundir, alquimizando energias e caminhos de vida, é conhecer o princípio da existência e a sua finalidade. Ao contrário das noções mais modernas, na sociedade xamânica, a saúde não significa não sentir nada, e também não significa a ausência de dor. O sentido é procurar em todas as experiências o propósito da existência, o objetivo do aprendizado é assim evoluir nessas mesmas experiências.
alcançar o sentido da aceitação e o caminho para o amor como um estado de ser é, na verdade, um objetivo, um sentido global que se expande para além do corpo e do próprio estado de consciência, conectando-se a altas vibrações do universo, do qual tudo aquilo que existe e faz parte permanece conectado. Conhecer a sua essência, verdade e caminho pode sem dúvida constituir a chave para tantas questões básicas e determinantes. Notas da Alquimia pretende levar a todos aqueles que sentirem o apelo nesta viagem o conhecer o mundo interior, que é o seu próprio ser, conhecer-se a si próprio. Contudo, vai caber a cada um trilhar o seu próprio caminho numa jornada que o levará cada vez mais em busca de si mesmo, uma partilha constante e consciente de harmonia. Quer consigo, quer com aqueles que o rodeiam, aproveite esta oportunidade chamada vida. Não perca tempo para ser feliz. No próximo podcast, iremos abordar o tema O Sagrado Feminino, uma homenagem a todas as mulheres, honrando também a ancestralidade da nossa essência e o masculino sagrado. A sacralidade do feminino e do masculino como o equilíbrio, tal como a lua e o sol, a noite e o dia, todos os complementos estabelecem o equilíbrio. O sagrado feminino e masculino permitem reconhecer que não somos iguais, mas semelhantes, e esta semelhança é a essência que nos une. Só vivendo a melhor versão de nós poderemos ver a dignidade no outro. Da minha parte, desejo-lhe uma excelente semana e plena de si mesmo.